Vamos para a palavra. A palavra é o nosso alimento. A palavra é o nosso alimento espiritual e ela aumenta a nossa fé. Deus me deu uma palavra que está em Romanos. Romanos capítulo 18. Eu acho muito linda essa palavra. A verdade, a palavra de Deus é linda, né? A palavra de Deus é formosa, é linda, é maravilhosa, é vida, é saúde. A palavra de Deus é perfeita, não tem erros nela, não tem enganos. A palavra de Deus é perfeita, é água viva, é água pura, é água limpa. É refrigério, é cura, é consolo, é renovo, é santificação. A palavra de Deus nos santifica. Vamos lá para a palavra, que Deus abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos e que nós possamos ouvir a palavra e guardarmos no nosso coração. Porque aquele que guarda a palavra no seu coração tem vida longa, prospera, né? Se crermos na palavra de Deus, nós iremos prosperar. Que prosperidade é essa, gente? Não é dinheiro. Prosperidade que você vai ter êxito em tudo que você fizer. Isso é prosperidade. Prosperidade não está só relacionada a dinheiro, gente. Vamos lá para a palavra. Romanos 8. Estar em Cristo para não pecar. Então, nós temos que estar em Cristo para não pecar. Falar de Cristo é uma coisa. Orar para Cristo é uma coisa. Agora, estar em Cristo é diferente. Quando nós estamos em Cristo, Ele nos ajuda a não pecar. Ele não nos deixa cair em tentação, porque nós estamos em Cristo. Vamos lá? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente tem que entender muito bem esse versículo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é segundo a carne? É segundo a minha vontade. O que é segundo o Espírito? É segundo a vontade de Deus. Deus é Espírito. Se nós procuramos fazer a vontade de Deus, nós estamos andando em Espírito. Mas se nós queremos fazer a nossa vontade, nós estamos andando na carne, gente. Deus é Espírito. Então, se eu quero andar em Espírito, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Eu tenho que praticar a palavra de Deus. Eu tenho que colocar em prática tudo que Ele tem nos falado, nos ensinado, entendeu? Você vai para uma faculdade para quê? Para aprender e colocar em prática aquilo que você aprendeu na faculdade. Entendemos e aprendendo o que é andar em espírito, o que é andar na carne. Então, aquele que anda em espírito, não há condenação sobre a vida dessa pessoa. Não há condenação. Por quê? Porque anda em espírito, não anda segundo a sua vontade. Andar na carne é eu andar na minha vontade, é o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu quero fazer. Andar em espírito é o que Deus quer que eu faça, é obedecer a palavra de Deus, é procurar andar como Jesus andou na terra, louvado seja Deus. Então nós que temos andado em espírito, eu creio que você tem andado em espírito. Por isso que Jesus manda nós renunciar a nós mesmos. Quando Ele manda nós renunciar a nós mesmos, gente, é renunciar a nossas vontades, é renunciar o nosso eu, é renunciar o nosso achismo. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para vivermos a vontade de Deus. Nós não oramos, Senhor, faz a tua vontade.
A tua vontade é boa e perfeita, mas para que Ele faça a sua vontade na nossa vida, eu tenho que querer, eu tenho que obedecer, eu tenho que pôr em prática a palavra dEle, aquilo que Ele me ordena, que Ele me manda fazer. Porque às vezes você obedece os outros, né? Por que muitas pessoas estão no vício? Porque estão na prática da carne. Por que muitas pessoas estão no adultério? Porque está na prática da carne. Sabia disso? Porque que muitas pessoas estão vivendo em prisões da carne, é presa na carne. Ficou presa no cigarro, ficou presa nas drogas, ficou presa no álcool. Estamos entendendo, gente, o que é a vontade da carne, o que é a vontade de Deus? A vontade da carne é aquilo que eu quero fazer. A vontade de Deus é aquilo que a palavra de Deus me manda fazer. Se nós comermos em excesso, é pecado da gula. É pecado da gula. Então eu não posso comer em excesso. Eu tenho que me alimentar conforme me sustenta, não é verdade? Então eu tenho que me alimentar, não é para mim passar mal, não é para mim pecar, né? Porque aquele que come exagerado, ele peca. Sabia disso? É o pecado da gula. Aquele que bebe demais, peca. Tá entendendo? Não tem controle, não tem domínio próprio. Isso você já prestou atenção? Que as pessoas viciadas, elas dizem bem assim, eu paro quando eu quero. Mas quando é que você vai querer largar o vício? Não é assim não, gente. O vício, ele vai dominando a pessoa, ele vai tendo domínio no corpo da pessoa, né? Ele vai ter domínio, ele vai dominando a vontade da pessoa. Aí as pessoas dizem, quando eu quiser eu paro. E por que ainda não parou? Tá passando vergonha, não tem nada na vida, não consegue ter uma família, vive fazendo tua mãe chorar, vive fazendo tua esposa chorar, vive fazendo teu pai chorar. E aí, por que você não para? Você não disse que você para quando você quiser? Tem certeza que você para quando quiser? Não, gente, não adianta. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que dizem assim, essa pessoa não deixa o vício porque não quer. Não deixa o vício por quê? Porque a sua carne, ela está dependente das drogas, do alimento, do álcool, de alguma coisa, do sexo, né? Tem pessoas que, meu Deus do céu, são viciadas no sexo, né? São viciadas, perderam o controle. Fica fica mal-humorada. O que faz? Violentam mulheres, né? Porque é um vício, se tornou um vício. Então, tudo aquilo que é exagero na nossa vida se torna vício. Por que nós não somos viciados na Bíblia? Porque a Bíblia não é um vício. Não é um vício, entendeu? A Bíblia, ninguém se vicia nela. Por quê? Porque ela não satisfaz o desejo da nossa carne. Ela satisfaz o desejo de quê? Da nossa alma, do nosso espírito. Você já prestou atenção que não tem ninguém viciada na Bíblia? Por que as pessoas não são viciadas na Bíblia? As pessoas têm práticas, né, de meditar na palavra de Deus, de guardar na palavra de Deus. Mas você já ouviu alguém dizer, eu sou viciada na Bíblia? Tem alguém que diz, eu sou viciada nas coisas de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não tem esse poder de nós sermos viciados nela. Entendeu? Ela não é um vício, ela é uma prática. Ela é uma prática. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele não vai te escravizar a obedecer a palavra. Jesus, ele te liberta. Não é verdade? As pessoas viciadas são escravas do vício. Elas dizem que sai a hora que quer. E por que ainda não saiu? Por que muitas pessoas no vício pedem oração? Por que muitas pessoas no vício pedem sua morte? Eu conheço pessoas. Irmã, eu peço minha morte, mas eu não morro. Por quê? As pessoas no vício pedem a sua morte. Você está entendendo o que é o vício? Porque são escravas do vício. Escravas. São escravizadas no vício. Nós não somos escravos da palavra. A palavra, ela nos liberta, ela não nos escraviza. O Senhor nos deu livre-arbítrio. Entendeu?
Ele não, jamais ele vai te escravizar na palavra. A palavra, louvado seja Deus, você tem que entender que você busca a palavra porque ela te faz bem. Porque ela preenche as tuas necessidades, porque ela preenche a tua alma, porque ela preenche o teu espírito e porque a tua carne deseja a palavra. É um desejo não de vício, não é um desejo que vai te prejudicar, é um desejo do gozo celestial, do amor divino, do amor agape, entendeu? Louvado seja Deus. Tem que entender o que é carne, o que é espírito, o que é andar na carne, o que é andar no espírito. Nós estamos aqui nessa live fazendo o quê? Andando em espírito. Oramos, estamos falando de Deus, estamos aqui com os ouvidos atentos à voz de Deus, aos ensinamentos de Deus. Nós estamos aqui numa live em espírito. Eu não estou aqui fazendo batalha, que é obra da carne. Eu não estou aqui preocupada se tem não sei quantos seguidores. Eu não estou preocupada se vão me dar presente. Se eu estivesse na carne, eu estava preocupado com presente, eu estava preocupada com like, eu estava preocupado com seguidores, eu estava preocupado em que top eu estou, se é no 1, no 2 ou 3. Obras da carne. A obra do Espírito, o que eu estou? Querendo que a alma seja liberta, que você entenda a palavra, que você seja livre, que você seja alcançado por Deus, que você seja liberto da carne, de pensamentos da carne e que você tenha Espírito de Deus na tua vida, que você seja batizado pelo Espírito, que você seja livre, que você tenha paz, a paz de Espírito no teu coração, a paz de Cristo no teu coração, que você tenha desejo de aprender a Bíblia, de praticar a Bíblia, de conhecer o céu. A palavra de Deus mostra o céu para nós, de conhecer a vontade de Deus, porque Ele está dizendo aqui, gente, que nenhuma condenação há para aqueles que andam em espírito. A Bíblia é verdadeira, ela é muito certa. Então, aqueles que andam na carne, ainda há uma condenação. A Bíblia está falando aqui, estude. O problema dos seres humanos que não querem estudar a palavra, que não querem estudar a palavra, que não querem estudar os ensinamentos de Deus, que não querem conhecer a palavra, que não querem mergulhar na palavra. Gente, ontem eu estava orando, falando com Deus. Eu amo falar com Deus, né? Não tem, eu amo falar com Deus. É com meu pai. Eu estava falando com meu pai, estava dizendo, meu Senhor, meu Deus, meu Pai, o véu foi rasgado. Olha só, eu estava falando com Deus, nos tempos, no início da obra, nem todos podiam ter as escrituras sagradas na sua mão. Você sabia disso? Havia poucas Bíblias, pergaminhos, né? Pergaminhos, poucas cartas. Então, nem todos podiam estar com a Bíblia. E nem todos podiam chegar perto do livro sagrado. Hoje não. Você não tem uma Bíblia se você não quiser. Não é verdade? O véu foi rasgado. Hoje você pode buscar as escrituras na internet, na livraria, não é verdade? Eu tenho Bíblia no meu telefone, eu tenho Bíblias na minha mão, na minha casa. Antes não, gente. A Bíblia ficava lá no templo e nem todos chegavam perto da Bíblia, nem todos tinham acesso às escrituras sagradas. Olha só, gente, o véu foi rasgado. Hoje você não precisa ir lá para o templo para poder chegar, ter o entendimento, conhecimento, buscar a palavra de Deus. Hoje, quantas pessoas têm Bíblia na sua casa e nem sequer dão valor, nem sequer abre, quer dizer, deixa até aberta. Deixa aberta no Salmo 91, deixa aberta no Salmo 23, mas não medita, mas não lê, mas não procura aprender. Meu povo peca por falta de conhecimento. O Senhor disse aqui que a gente peca por andar na carne. Mas se nós andarmos no Espírito, o que Ele disse aqui, gente? A Bíblia é aquilo que Deus quer falar conosco. Se Deus quer falar conosco num versículo, eu nem preciso ler Romanos 8 todo. Ele fala conosco só no versículo. Ele nos liberta só com um versículo. Você sabia disso? Ah, gente,
é andar em espírito. Se nós andarmos em espírito, o Espírito Santo vai pegar um versículo, vai te libertar só com um versículo. O que foi que Jesus disse para o paralítico? Levanta e anda. Ele precisou ler as escrituras todas, o capítulo todo, o versículo todo, o contexto todo? Não, ele deu uma palavra, levanta e anda. Então, se Jesus quer nos libertar com um versículo, ele liberta-nos com um versículo. Entendemos e aprendemos? Louvado seja o nome. Aprendemos que nós somos inteligentes. Aprendemos porque Deus nos dá sabedoria divina. Aprendemos porque Deus, Ele nos fez para aprender, para adorar, para segui-lo, para servi-lo, para ser condutor da glória dEle. O que você tem conduzido na tua vida? Você é condutor de quê? Você é condutor de Deus, das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, do Reino do Céu? Ou você é condutor das drogas? Você é condutor da prostituição? O que você tem conduzido? O que você tem levado na tua vida? O que está dentro do teu coração? Examina aí, porque eu examino o meu, não é verdade? Eu não quero que você me fale nada. Eu não quero que você me conte a tua vida. Eu quero que você conte, que você converse com você mesmo. Que você converse com o Espírito Santo. Meu Deus, o que tem no meu coração? Eu ando em espírito ou eu ando na carne? Eu estou preocupado com as coisas da carne ou eu estou preocupado com as coisas do espírito? Lembra quando Jesus foi pregar? Que ele chegou na casa de Marta e Maria? Maria ficou sentada ouvindo Jesus pregar. Marta ficou preocupada com as coisas da carne. Marta estava preocupada com o que Jesus ia comer. Jesus queria libertar, Jesus queria falar do reino de Deus, Jesus queria salvar, Jesus queria ensinar, e Marta preocupada com o que ia servir a Jesus. Marta estava na carne, Maria estava no espírito. Marta estava na carne, preocupada com os afazeres. Maria estava preocupada em receber a melhor parte. Então vamos receber a melhor parte, depois você vai lá e faz as coisas da carne. Não é primeiro o reino de Deus? Primeiro é o reino de Deus. Depois é o reino da terra. Primeiro não é Deus na nossa vida. Primeiro não é buscar, não é amar a Deus sobre todas as coisas. Então amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Ele primeiro na minha vida. Primeiro, esse tempo agora é para nós estar aqui em espírito. Depois nós vamos fazer das coisas da carne. Tu vai fazer tua comida, tu vai trabalhar, tu vai cuidar da tua casa, tu vai fazer as coisas da carne, mas tu vai fazer as coisas da carne estando em espírito, ligado com o Pai, ligado com Deus, sempre em oração, sempre orando pela tua família, sempre buscando a Deus, sempre com a palavra de Deus guardada no teu coração. Isso é estar em Cristo, isso é estar em espírito. Entendemos? Aprendemos que nós somos inteligentes. E diz mais, na faculdade de Deus, você não paga nada. Na faculdade de Deus, louvado seja Deus, engrandecido, todos podem ser aprovados. Na faculdade de Deus, louvado seja o nome do Senhor, você não precisa ter dinheiro para você ser aprovado na faculdade do céu. Para você fazer uma teologia, a minha filha vai fazer. Ela estava conversando comigo, né? Mãe, é tanto para pagar. E ela está ali trabalhando para pagar essa faculdade de teologia. Faculdade de Deus, você não precisa nada. Sabe o que você precisa? Apenas dessa Bíblia e do Espírito Santo. E do Espírito Santo ele te dá de graça. De graça ele nos dá. Conhecimento, entendimento, sabedoria. De graça ele nos dá. Entendemos? Louvado seja Deus. Às vezes você diz, eu não sei escrever. Não tem problema. Deus ele não está preocupado com a tua letra, com o teu português. Deus não está preocupado se tu fala bem. Eu não falo bem. Eu erro coisas, eu escrevo errado. Eu já esqueci até o que eu estudei. Eu já até esqueci o que eu estudei. Eu já até esqueci ciência, geografia, história. Já esqueci muita coisa. Mas nem por isso. Eu estou aqui, aprendendo a faculdade de Deus, mesmo que a minha ortografia não seja boa, mesmo que a minha dicção não seja boa, tá entendendo? Louvado seja Deus, Deus não está preocupado com a tua letra,
Deus não está preocupado como tu escreve. Deus não está preocupado como tu lê, se tu lê gaguejando, se tu não coloca acento. Ele não está preocupado com isso, não. Ele quer que você aprenda, ele quer te libertar, ele quer que você viva em espírito, ele quer que você obedeça. Para você obedecer, você não precisa ter uma letra bonita. Para você obedecer, você não precisa ter faculdade. Para você obedecer, você não precisa, louvado seja o nome do Senhor, ter uma boa dicção. Para você obedecer, você precisa ter um coração aquebrantado, temente a Deus, louvado seja Deus. Entendemos e aprendemos? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Somente a palavra de Deus nos livra do pecado e da morte. Se você não valorizar as Escrituras Sagradas, você continua no pecado. Você está jogando fora a tua salvação. Lembra que em Apocalipse diz para que a gente vigie, para que não roubem a nossa coroa, para que não roubem a nossa salvação. O inimigo das nossas almas, ele está lutando para roubar a nossa salvação. Mas o Senhor, ele tem aqui vindo todas as madrugadas, nas lives cristãs, de palavra, de oração, lutando por nós para que a gente não perca a nossa salvação. Pelo amor de Deus, gente, ninguém engana Deus, ninguém engana Deus. Tem muitas pessoas que vivem de aparência, tem muitas pessoas que não têm relacionamento com Deus. São aquele tipo de pessoa que diz Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor manda. Senhor, Senhor, mas não anda em espírito, anda na carne, se preocupa com a carne. As práticas da carne, as práticas não é do Espírito de Deus, as práticas não é da palavra. Pela árvore conhece os frutos, gente. Tem pessoas que dizem assim, eu oro. Manda ela orar para te ver. Não consegue ter 30 minutos de oração. Tem gente que diz assim, eu sou de oração, eu oro pela minha família, eu oro não sei o quê. Dá uma oportunidade, manda essa pessoa ir orar lá no templo. Irmã, hoje tu vai orar aqui. Tu vai iniciar o trabalho de oração. Não aguenta orar 30 minutos. Começa a repetir. Não aguenta orar 30 minutos. Aí diz o que é de oração? Vai enganar quem? A Deus? Vai enganar quem? O Espírito Santo? Não engana, gente. Não engana. Tem pessoas que pregam a palavra quando você olha a prática daquela pessoa, mas é um crente? Mas esse é um crente? Mas esse é um pastor? Mas esse é uma serva de Deus? Mas essa é uma mulher de oração? Os nossos frutos diz que a gente é. Não é as nossas palavras, as nossas práticas, os nossos costumes. Costume do céu, não costume da terra. Andar em espírito. Quem anda em espírito é diferente de quem anda na carne, gente. Quem anda em espírito é diferente de quem anda na carne, de quem vive na carne. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está dizendo aqui, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Recebemos Jesus no nosso coração, não recebemos? Recebemos. Somos salvos por Cristo, nos somos salvos por Cristo. Mas a igreja tem que andar em espírito, porque se ela não andar em espírito, haverá uma condenação para ela. Lembra lá quando nós éramos ignorantes, que nós não conhecíamos a palavra? Nós somos perdoados pela nossa ignorância. Hoje nós não somos mais ignorantes. Hoje nós podemos ser condenados se nós continuarmos andando na carne. Por quê? Porque a carne leva a pecar. A carne nos leva a pecar. E o Espírito nos livra de não pecar. O Espírito nos livra da tentação. O Espírito nos ajuda a não pecar. Entendemos? Se muitos estão pecando, porque vivem na carne, gente. Mas se você está em espírito, você não vai viver pecando, porque o Espírito Santo ele vai dizer que tu não pode, tu não deve,
Tu não fala isso, te cala, tu não pode fazer isso, tu não pode estar na roda dos escarnecedores, porque tu vai pecar, tu vai ser condenada, tu vai morrer. Hoje eu te ensino, hoje tu conhece a verdade, hoje tu não é mais ignorante. Quando nós éramos ignorantes, gente, aí não havia, aí o Senhor não podia, o Senhor nos perdoa, porque a gente não conhecia a palavra. Hoje, todos os dias você está em live de oração, todos os dias você está em live de pregação, todos os dias você está no templo, todos os dias você está buscando a Deus, ouvindo a palavra. Aí você, o que ele está dizendo? Se tu me busca, se tu ouve a minha palavra, anda em espírito, não anda na carne. Esteja em mim. Esteja em mim, ele está dizendo para nós. Se tu estiveres em mim, não vai ter condenação. As pessoas podem te condenar, mas Cristo não está te condenando. As pessoas na carne condenam os que estão em espírito, julgam que estão em espírito. Ah, só querem ser o certo, só querem ser o santo, só querem ser a santa. Não é assim que falam de nós? Muitos que estão na carne, muitos que são ignorantes, nos condenam, nos perseguem, nos julgam, não nos aceitam. Por que eles não nos aceitam? Porque eles acham que a gente queremos ser melhor do que eles. Nós não queremos ser melhor do que eles, mas a nossa prática é diferente. A nossa prática é de quem está em Deus, mas aquele que não está em Deus, a prática também é diferente. Entendemos e aprendemos? Aprendemos sim, porque o Senhor, ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, para mim conhecer a verdade, eu vou entender a verdade, não é verdade? Para mim conhecer a verdade, eu vou entender a verdade. E quando eu entendo a palavra de Deus, o que acontece? Eu sou liberta. Eu sou liberta. E por isso que ele diz que a Bíblia, ela é de fácil entendimento. Por que ela é de fácil entendimento? Porque ela gera libertação em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto que era impossível a lei, vista como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne. Olha, Jesus é um grande exemplo. Que ele na carne andou em espírito, gente. Agora você vai dizer para mim que você não consegue? E por que Jesus conseguiu? Ah, irmão, porque ele é filho de Deus. Você não é filho de Deus? Quando você recebe Jesus no teu coração, você não se tornou filho de Deus, filha de Deus? Então, se somos filhos de Deus e filha de Deus, nós conseguimos sim andar em espírito, porque Jesus, como corpo carnal, ele conseguiu andar em espírito, ele é o nosso exemplo. Ele não é o nosso exemplo? O Senhor não diz que nós devemos imitar a quem? Imitar a Cristo, imitar a Deus, imitar o nosso Pai. Não é verdade? Vamos lá? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Então preste atenção, o pecado da carne nos condena. Não é os outros que vão te condenar. O que vai te condenar é a prática da tua carne, é a prática da minha carne. Isso me condena, a Bíblia está dizendo. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, segundo as nossas vontades, segundo nossos desejos. Mas os seres humanos o que querem? Querem que os seus desejos sejam feitos. Os seres humanos o que querem? Querem que seu sonho seja realizado. Os seres humanos o que querem? Querem andar na carne, mas ainda tem aqueles que andam em espírito e querem as coisas do espírito e querem as coisas do céu e não querem as coisas da carne. Vamos lá? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo está na nossa vida, então nós vamos andar segundo a Ele. Segundo o quê? Segundo a direção dEle, segundo a vontade dEle, fazendo o que a palavra nos manda fazer. Porque a palavra, ela é espiritual e ela se materializa na nossa vida. A palavra é espiritual, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus, não é pela inteligência do homem, não é pelo Espírito do homem, é pelo Espírito de Deus que as Escrituras
Escritura Sagrada está na tua mão, está na minha mão, para nossa libertação. Como ontem eu estava falando para Deus, antes, se você estudar, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Tinha pessoas que quando iam, né, para entrar no templo, os próprios sacerdotes morriam se tivesse no pecado. Então, hoje você tem a Bíblia na tua mão. Hoje você tem Jesus na tua mão. Hoje você tem o Verbo na tua mão. Hoje você tem a chave da tua vitória na tua mão. Hoje você tem, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Hoje você tem o Espírito de Deus na tua mão. A palavra de Deus, ela é espiritual. Por isso que quem está na carne não entende. Porque só entende as coisas do Espírito quem está em Espírito. Mas quem está na carne não tem entendimento das coisas. Tem pessoas que não entendem a palavra de Deus. Por quê? Porque está na carne. Se você for espiritual, você vai começar a entender as coisas de Deus, a palavra de Deus. Ele mesmo disse que ele revela a sua palavra aos seus pequeninos. O que é pequenino? Pequenino é aquele que não vive mais para si, que se diminui, que a sua vontade não é mais importante. O que é mais importante é a vontade de Deus na nossa vida, é os planos de Deus, é a palavra de Deus na nossa vida. Então, quando eu me diminuo o meu eu, Jesus cresce na minha vida. O Espírito Santo cresce. O que é crescer na nossa vida? Ele vai nos libertando, ele vai nos preenchendo, ele vai nos dando sabedoria, ele vai tirando a cegueira, ele vai tirando a paralisia, ele vai nos fazendo ser espirituais. Ele vai fazendo a gente ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, dirigido pela palavra, E, porquanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo a palavra. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para a carne. Então, aquele que vive na carne, gente, a gente conhece pelo seu falar, pelo seu andar, pelo seu vestir, pelo seu comportamento, pelo seu caráter, pelo seu vocabulário. A gente sabe quem está na carne e a gente sempre sabe quem está em espírito. Quem está em espírito fala das coisas do espírito. Quem está na carne fala das coisas da carne. O que é as coisas da carne? Vocês conhecem muito bem. Vícios, né? Vícios é da carne, prostituição é da carne, fofoca é da carne, adultério é da carne, não é não? Estude lá sobre as obras da carne, essa obra do Espírito. Eu quero que vocês busquem a Bíblia, que vocês examinem as Escrituras. Eu quero que vocês tenham prazer, desejo de andar em espírito, sermos espirituais. Porque tem gente que diz que tudo é demônio. Sinto muito, gente. Nem tudo é demônio. Tem as obras da carne, tem as obras do demônio, tem as obras de Deus, tem as obras do Espírito Santo. Tudo é o demônio que é o culpado. Não, gente. Se eu andar na carne, a minha carne me condenará. A minha carne abre a porta para os demônios. Quantas pessoas entram pedindo oração por libertação, mas vivem na carne? Vive com a porta aberta para os demônios. Não é nem com uma brecha, é com a porta. É com uma janela aberta para os demônios. Vive na fofoca, vive no adultério, vive na mentira, vive nas práticas da chocarrice, vive nas práticas da carne e está querendo libertação. Então fecha a porta para o inferno. Fecha a porta, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é espiritual. Porque Cristo é Espírito, porque Deus é Espírito, louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo não é um templo, não é as pedras, não é onde nós nos reunimos. Nós estamos reunindo aqui na live, então aqui é a igreja reunida. Entendemos? Aqui é o corpo de Cristo reunido. O corpo de Cristo é espiritual, gente. O corpo de Cristo não é carnal.
Porque as pessoas ficam falando, né? Nós somos o corpo de Cristo. Você é mesmo o corpo de Cristo? Você anda em espírito ou você anda na carne? Porque se você anda na carne, você ainda não é o corpo de Cristo. Porque o Cristo é espiritual. Ele, na carne, andou em espírito. Ele estando na carne, ele andou com os pecadores, mas não teve prática do pecado. Ele na carne, ele em corpo, ele em matéria, ele em corpo, ele no ventre da mulher. Ele não teve práticas da carne, gente. Examina, estuda a vida de Jesus para ver como ele era diferente. Louvado seja o nome, ele não veio satisfazer a carne dele na terra. Pelo contrário, ele veio renunciar à vontade dele, ele veio obedecer o Pai, ele veio praticar a lei, ele veio colocar em ordem a casa, ele veio ser exemplo para nós. Ele veio ser exemplo. Vamos aqui, Jesus é maravilhoso, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. O que nós queremos? Nós queremos vida, nós queremos paz. E o que a gente vê? Pessoas sem vida, pessoas doentes, pessoas em depressão, pessoas morrendo, pessoas que só falam da enfermidade. Ai, eu tô doente, ai, eu tô em depressão, ai, não aguento mais. Por quê? Porque não estão vivendo em espírito. E quando nós não vivemos em espírito, a carne pesa. Vai para a balança para te ver como a carne pesa. Pesa, gente. Mas se você andar em espírito, você vai se sentir leve, em paz. Por que tem muita gente cansado, fadigado? Porque anda na carne. Se andar no espírito, o fardo é leve, é suave. Oh, Jesus amado, eu tô congelando aqui, gente. Se não fosse o Espírito Santo, eu acordo com sono, gente. Se não fosse andar em espírito, eu estava no meu cobertor, dormindo. Oh, meu Deus do céu, minha mão aqui tá gelada. Tá entendendo? Fazer uma live 4 horas da manhã, num clima frio, gente. O que o frio faz? O frio quer que a gente durma, não é verdade? Quer que a gente esteja lá escondido nos cobertores, não é verdade? Se não fosse o Espírito Santo me levantar da cama e me acordar, se não fosse eu estar em espírito, com certeza eu não estaria aqui nessa live. Não estaria, eu estaria dormindo no meu cobertor, esquentando a minha mão aqui. Quando for deitar, a minha cama está gelada, gelada. Era para estar quentinha se eu estivesse lá. Mas como eu saí de lá, se eu for dormir depois da live, pelo amor de Deus, está um gelo. Entendemos e aprendemos, gente. O Espírito, ele dá essa paz. Eu estou aqui em paz com vocês, eu estou aqui com alegria. Eu não estou aqui reclamando, não estou aqui murmurando, eu não estou aqui abrindo a boca. Né? Eu estou aqui com alegria porque o Espírito nos dá alegria, nos dá paz de falar da palavra de Deus, de orar por vidas, de ajudar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A inclinação para o Espírito te dá paz. Pisa no dedo de alguém para ver se a pessoa não fica sem paz. Passa contigo, nem passa pertinho de ti e nem fala contigo. Em paz, por que você não fala com a pessoa? Um exemplo. Você, né, tá lá numa casa, chega alguém naquela casa, aí nem sequer fala com você. Já entrou sem paz. Porque se eu entrar na tua casa, eu vou falar com todos que estão na casa. Não é verdade? Mas não. Entro na tua casa, né? Faço o que eu tenho que fazer, só falo com uma pessoa, não falo com os outros. Eu estou em paz? Não estou em paz, gente. Quem está em paz, ele dá a paz para todo, ele fala com todo, ele dá bom dia para todos, não é assim? Porque está em paz. Porque está em paz, tem paz no seu coração. Mas aquele que não tem paz passa por ti, não fala contigo, te ignora, finge que não te vê. Por quê? Porque não tem paz.
Pelo fruto se conhece a árvore. Não precisa nem abrir a boca. O fruto já mostrou que a pessoa está sem paz. O fruto já mostrou o comportamento. Louvado seja, quando tu acorda, tu não fala com teu marido, já vai fazendo café, já acordou sem paz. Quando tu tem paz, tu acorda abraçando teu marido, dando bom dia para ele. Ou vice-versa, né, gente? Ou vice-versa. Quando tu tá em paz, tu acorda dando bom dia para os teus filhos, abençoando os teus filhos, faz o café com alegria, faz o café com paz. Tem casal que acorda, pelo amor de Deus, sem paz, murmurando, reclamando. Não fala nem com a própria mulher que está do lado, que dormiu com ele, que dormiu com ela. Pessoas que acordam sem paz, gente. Acordou, pronto, vai viver na carne. Tem que trabalhar, tem que fazer café, tem que fazer comida, tem que levar menino para a escola. Tudo obra da carne. Tudo obra da carne. Vivemos na carne, mas nós precisamos estar em espírito para poder viver na carne. Entendemos e aprendemos? Você quer tanta paz? Então busque ela para você. Busque o Espírito Santo para a tua vida, busque a palavra de Deus, busque andar em espírito e você terá paz. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas não sabem nem quando uma pessoa está em paz e quando ela não está. Por quê? Porque ela está na carne. Quando ela está em espírito, ela sabe discernir as coisas do espírito. Ela sabe. Vamos lá, vamos já encerrar, né? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se nós andarmos na carne, nós seremos inimigos de Deus. Abraão foi amigo de Deus, né? Moisés foi amigo de Deus. Então, se eu andar na carne, eu me torno inimiga de Deus. Por quê? Porque eu vou ter prática da carne, prática do pecado, e o pecado me condena, me afasta de Deus. O que nos afasta de Deus, gente? O pecado. Um exemplo, quando meus filhos erram, a primeira coisa que eles fazem é se afastar de mim, porque eles sabem que está errado. Quando os meus filhos se arrependem, eles voltam para perto de mim. Não é assim? Então, quando nós erramos com Deus, o que a gente faz? Se afasta, porque a gente sabe que está errado, porque a gente sabe que está no pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz você parar de orar. O pecado faz você parar de congregar. O pecado faz você parar de participar da ceia. O pecado faz você parar de ler a Bíblia. Por quê? Porque você está em pecado. Então, o pecado, ele me afasta de Deus. Ele me afasta do espiritual. Deus é espírito. O pecado me faz ser inimiga de Deus. Eu me condeno, na verdade. É isso que o pecado faz. Ele coloca na minha mente essa condenação. Tu não pode orar. Tu não pode ir para a casa de Deus. Tu não pode pregar. O pecado nos condena. Não é ninguém que nos condena, gente. O que nos condena é o pecado. Quando você está numa prática de pecado, você tem entendimento que está no pecado, a primeira coisa que você diz, eu não sou digna de orar, não sou digna de ler a tua palavra, eu não sou digna de ir para a tua casa. Quando nós evangelizamos, o que as pessoas dizem? Não, irmã, eu não quero ir para a igreja porque eu bebo, porque eu uso droga, porque eu gosto da curtição. Não é isso que eles dizem? Não é isso? Eles não querem vir para Deus para ser liberto da carne, para ser liberto do pecado. Eles querem viver no pecado. Se você está aqui nessa live, ouvindo essa palavra, ouvindo a oração que vai para o templo, é porque você quer ser liberto do pecado. É porque nós queremos ser libertos do pecado. É porque nós queremos andar em espírito. Nós não queremos andar na carne, porque a carne faz a gente sofrer, a carne faz a gente pecar, a carne faz a gente sermos inimigos de Deus. E o Espírito, viver no Espírito, viver nos louvores, na oração, na congregação, em comunhão, na Santa Ceia, no batismo da água, no batismo do Espírito Santo, na vigília. Isso faz a gente ser amigo de Deus. Isso faz a gente, nos traz para perto de Deus. Aprendemos e entendemos?
Aprendemos porque nós somos inteligentes. E diz mais: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, nós, para agradarmos a Deus, nós temos que estar em espírito, gente. Se você estiver em espírito, você já sabe que você está agradando a Deus. Quando você louva, Senhor, eu vou louvar para ti. E não estáis na carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós precisamos estar em Cristo e que Cristo esteja em nós. E se Cristo está em nós, olha, presta atenção. E se Cristo está em nós, oh Deus amado, o corpo, na verdade, está morto. Os meus desejos, as minhas vontades, o meu eu está morto. Entendemos? Eu estou muitos anos sozinha, gente. Por quê? Porque o espírito, viver em espírito. Se eu tivesse na carne, eu moro sozinho, meus filhos já têm a família deles. Seria fácil eu ter vários relacionamentos. Não seria fácil para mim? Seria. Tenho uma casa, não tenho uma casa, mas eu pago meu aluguel, tenho minhas coisas, o básico. Então seria fácil ter uma vida de relacionamentos fácil. Mas o que me sustenta? Estar em espírito. Porque se eu estivesse na carne, trazia qualquer um para cá para satisfazer o quê? A minha carne, né? A minha carne. Mas estar em espírito me ajuda a vencer a minha carne, a vencer os meus desejos, a vencer essa prática pecaminosa, a esperar um esposo, se é que tem um esposo para nós, a esperar. Se não tiver, do mesmo jeito, eu tenho um esposo. Por quê? Porque Cristo é meu esposo. Louvado seja o nome. O Senhor Deus, Ele faz papel de nosso Pai, de nosso esposo. O Senhor Deus, Ele preenche todas as nossas necessidades. Ele preenche a necessidade que você tem de uma família, que você tem de um marido, que você tem de ter alguém, né? Ele preenche. Quando Ele preenche essa nossa necessidade, a gente não vive como solitários. A gente não vive com amargura, a gente não vive com tristeza. Ah, eu sou uma mulher triste, ah, eu sou sozinha, ah, meus filhos não me querem, ah, ninguém me quer. Ninguém te quer porque muitas das vezes estão na carne. E quem que vai querer uma mulher espiritual, gente? Aí você pode dizer assim para mim, e aí, a mulher espiritual não tem relação íntima? Tem, porque a Bíblia diz que há tempo de abraçar e há tempo de se separar para continuar em espírito. Entendemos e aprendemos, gente? Porque a maioria de mulheres espirituais que estão sozinhas é porque os homens são carnais. Aí Deus não vai deixar aquele homem carnal estragar a vida daquela mulher. Ele quer aquela mulher em espírito. Então, se Deus tem um esposo, vai ser um esposo que também ande em espírito com aquela mulher. Ou vice-versa. Se o homem é espiritual, Deus vai dar uma mulher espiritual. Eles vão, sim, ter o seu relacionamento de intimidade, mas eles vão saber, epa, agora é a hora de nós buscarmos a Deus. Agora é a hora de nós estarmos em espírito. Agora é a hora de nós estarmos na nossa intimidade. Entendemos e aprendemos. Louvado seja Deus e engrandecido seja Deus. Não é que você não vai ter desejo pelo teu esposo e nem vai ter desejo pela tua mulher. Pelo contrário, você vai ter desejo sim pelo teu esposo e pela tua esposa. Entendeu? Mas você vai saber, não, esses dias aqui nós vamos consagrar nossa vida, nós vamos estar em espírito. Por isso que ele diz, tem um tempo de estar em espírito e tem um tempo de estar abraçadinhos. Aprendemos e aprendemos, mulheres. Tem mulheres aí que, pelo amor de Deus, estão santificando a sua vida e tá aí perturbando a vida do esposo, porque o esposo está na carne e a mulher está lá santificada e não quer fazer o papel de esposa. Se você não quer fazer o papel de esposa, então não casa. Então não casa, fica aí espiritual. Não foi isso que Paulo disse? Se você aguenta andar em espírito, anda em espírito, não vai casar não. Não é verdade? Porque se você vai casar, o teu marido vai querer ali satisfazer o desejo dele.
Entendemos e aprendemos que agora, se você não aguenta ficar em espírito, aí casa, para te não estar se prostituindo. Vamos lá, gente. Deus é perfeito, né? Nos ensina muito. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O que é a justiça? A palavra de Deus. Então, por causa da palavra de Deus, o nosso corpo tem vida. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então nós temos que ser esses corpos que o Espírito Santo habite. Ser selado pelo Espírito é uma coisa, significa que você será salvo, mas o Espírito Santo, ele quer habitar em nós. Fábio Bando Santo, você tem que ser o templo do Espírito Santo, você tem que ser a igreja, você tem que ser o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é espiritual, não é carnal. Não adianta dizer nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, então nós temos que andar em espírito. Porque se nós dizemos que somos o corpo de Cristo, mas andamos na carne, o que foi que a Bíblia disse? Que nós somos inimigo de Cristo e não corpo de Cristo. Entendemos e aprendemos? Para nós sermos o corpo de Cristo, nós temos que ser espirituais. Porque nós dizemos que somos o corpo de Cristo, mas andamos na carne. A Bíblia acabou de falar que aquele que anda na carne é inimigo de Cristo. E como é que vai ser o corpo de Cristo? Como é que pode ser o corpo de Cristo se eu ando na carne? Simples assim. É muito em Cristo. Vamos matar a nossa carne, vamos renunciar a nossos desejos, a nossas vontades, vamos ser amigos de Deus, vamos ser amigas de Deus, vamos ser inimigo da carne, seja inimigo da tua carne. Renuncia a tua carne. Isso que Jesus veio dizer hoje aqui para nós. Se nós renunciarmos à nossa carne, se nós andarmos em espírito, nós teremos vida, nós teremos paz. Paz. O que os seres humanos querem tanto? Não é paz? Você quer ter paz na tua casa, mas você vive na carne. Você quer ter paz na igreja, mas você vive na carne. Você quer ter paz no teu trabalho, mas você vive na carne. Se você ficar em espírito, você vai estar em paz na tua casa, você vai estar em paz no templo, você vai estar em paz no teu trabalho. Tá todo mundo em guerra e você tá lá em paz. Meu Deus, esse povo tá tudo na carne. Esse povo tá tudo longe de ti. Esse povo é teus inimigos.